Meu irmão fazia piadas sobre a minha esposa estar com uma doença terminal. E depois que ela faleceu, ele ainda teve a audácia de me levar a um clube adulto para me animar. Agora, 3 meses depois, enquanto eu limpava o antigo carro dela, encontrei o celular de trabalho e decidi verificar se havia algo importante. Foi aí que descobri as mensagens. Ele vinha pedindo, enquanto ela ainda estava doente, para ela encobrir as traições dele. Mas eu não ia deixar isso passar. Contei tudo à noiva dele e ajudei a expor ele no altar, na frente de todos. Minha esposa, Amber, morreu há 3 meses, após lutar contra o câncer por 2 anos, e meu irmão, Kyle, parece achar que tudo isso é uma piada que ele pode consertar com essas ideias idiotas sobre o que os homens precisam. Amber tinha 31 anos quando faleceu. Estávamos casados há 8 anos, e Kyle deveria ser a única pessoa em quem eu podia confiar, mas, no lugar disso, ele se tornou um completo babaca que acha que sabe melhor do que eu o que eu preciso. O câncer começou como um câncer de mama, mas se espalhou por todo o corpo. Amber lutou com todas as forças, fez quimioterapia, radioterapia, cirurgias, seguiu tudo que os médicos recomendaram, mas nada funcionou. Ela foi ficando cada vez mais doente, mais fraca. Kylie ia nos visitar no hospital e, no começo, parecia estar sendo solidário, mas depois começou a fazer comentários que, supostamente, eram engraçados, mas não tinham graça nenhuma. Ele dizia coisas como, pelo menos agora você não vai mais ter que se preocupar com ela te enchendo ou talvez isso seja um jeito de Deus te dar um recomeço. Quando Amber já estava muito doente dormindo o tempo todo, ele comentou, ela só está praticando o cochilo eterno. Mandei ele calar a boca, e ele respondeu que eu precisava reaprender a rir e que Amber gostaria que eu tivesse senso de humor sobre tudo isso. Quando Amber morreu, Kylie foi ao funeral, chorou, me abraçou, e eu cheguei a pensar que ele finalmente tinha entendido a seriedade da situação. Mas 2 semanas depois ele apareceu na minha casa com uma garrafa de uísque e disse que estava na hora de eu voltar a viver. Naquele momento, eu mal comia, mal dormia, mal conseguia funcionar. Kylie dizia que isso não era saudável, que eu precisava sair, conhecer outras mulheres. Eu disse que não estava pronto para nada disso, e ele respondeu que esse era o problema, que Amber não iria querer me ver definhar, sentindo pena de mim mesmo. Ele repetia que Amber iria querer que eu fosse feliz, que a melhor forma de honrar a memória dela era seguir em frente e voltar a namorar. E eu dizia para ele parar de falar o que Amber gostaria ou não, porque ele não a conhecia como eu conhecia. Na semana passada, Kylie me ligou dizendo que tinha uma surpresa e que eu não devia fazer nenhum plano para sexta-feira à noite, porque ele ia me levar para sair. Achei que fosse um jantar, um cinema, algo normal. Mas quando chegou a sexta, ele me buscou e me levou a um clube de strip. Disse que aquilo era exatamente o que eu precisava para superar o luto. Fiquei em choque, pedi para ele me levar de volta para casa, mas ele falou que eu estava sendo ridículo, que era isso que homens faziam quando precisavam lembrar como se divertir. Ele já tinha pago tudo e disse que não ia desperdiçar o dinheiro só porque eu estava cheio de frescura por causa de umas dançarinas. O lugar era escuro, barulhento, cheirava a cigarro e perfume barato. Kylie continuava me dando bebida e dizendo para eu relaxar, mas tudo em que eu conseguia pensar era na Amber, em como ela odiaria aquilo, em como aquilo tudo era errado. Kylie apontava para as mulheres no palco e ficava dizendo quais ele achava bonitas, perguntando de quais eu gostava, e eu só respondia que queria ir embora. Aí ele chamou uma das strippers até a nossa mesa e mentiu, dizendo que era meu aniversário, e que eu estava triste porque minha esposa tinha morrido. A moça ficou visivelmente desconfortável com o que ele disse, mas Kylie entregou o dinheiro para ela e pediu que me fizesse uma dança. Eu disse não, obrigado, mas ele insistiu, dizendo que ele já tinha pago, então eu ia aceitar, querendo ou não. Chegou num ponto que eu não aguentei mais, levantei, saí e chamei um táxi para ir embora. Kylie veio atrás de mim no estacionamento, gritando que eu era ingrato, que ele só estava tentando me ajudar, e que eu precisava parar de me afundar na autopiedade. Ele disse que a Amber estava morta e que nada ia trazê-la de volta, então eu devia aproveitar a vida de novo. Falou que a maioria dos caras agradeceria por ter um irmão disposto a ajudar a arrumar alguém para transar. Eu disse que o que ele falou era nojento, que ele não fazia ideia do que eu estava sentindo. E ele respondeu que esse era o problema, que eu estava escolhendo ser miserável, quando poderia escolher seguir em frente. Disse que já tinha tido paciência comigo por meses, mas que até a paciência tem limite, e que Amber se envergonharia de ver o quão patético eu estava sendo. Eu dei um soco no rosto dele. Ele caiu para trás, bateu a cabeça num carro e começou a sangrar. Achei que talvez tivesse machucado ele de verdade, mas então ele se levantou gritando que eu era louco, e que ele estava cansado de tentar ajudar alguém que não quer ser ajudado. Ele disse que eu podia apodrecer no meu luto, que ele não se importava, e que, quando eu finalmente caísse na real e percebesse que ele estava certo, eu nem deveria me incomodar em procurá-lo. Isso foi há uma semana, e desde então Kylie não me ligou nem mandou mensagem, e eu também não, porque ainda estou tão furioso que mal consigo pensar direito quando lembro do que ele fez. Meus pais ligaram dizendo que Kylie contou que tivemos uma briga, mas não disse sobre o que foi. Eles querem que a gente se reconcilie, porque família é importante, mas eles não sabem que Kylie andou fazendo piadas sobre a morte da Amber e que achou que contratar strippers era uma forma apropriada de terapia de luto. Eu amava a Amber mais do que tudo neste mundo. Ela era a pessoa mais gentil, engraçada e linda que eu já conheci. Ela não merecia morrer e, com certeza, não merecia ser alvo das piadas do Kylie.
Eu sei que não estou lidando com isso da melhor forma, mas estou fazendo o melhor que posso, e não preciso do meu irmão dizendo que estou sofrendo errado ou que eu deveria estar agradecido por clubes de strip e prostitutas. Kyle sempre achou que era mais inteligente do que todo mundo, que o jeito dele era o certo, e que quem discordava estava sendo emocional ou irracional. Quando éramos crianças, ele quebrava meus brinquedos e depois dizia que eu estava sendo um bebê por chorar, que brinquedo era coisa idiota e que eu devia era agradecê-lo por me ajudar a crescer. Agora ele acha que sabe lidar melhor do que eu com a morte da minha esposa, e que pode me consertar com álcool e mulheres nuas, como se eu fosse uma máquina que precisa do estímulo certo para voltar a funcionar. Ele não entende que eu não quero ser consertado. Não quero seguir em frente. Não quero voltar a namorar. E acima de tudo, não quero que ele decida o que é melhor para mim. Não sei se um dia vou conseguir perdoar o Kyle por isso, e, sinceramente, não sei se quero perdoá-lo. Ele ultrapassou um limite que eu nem sabia que existia. Agora não consigo mais olhar para ele da mesma forma, nem confiar que ele entende ou respeita qualquer coisa que seja importante para mim. Talvez algumas pessoas digam que estou sendo duro demais, mas acho que existem coisas com as quais não se faz piada, e situações em que a única atitude decente é ficar calado e deixar a pessoa viver o luto do jeito que precisa. Atualização. Descobri algo que muda tudo, e agora sei exatamente o tipo de pessoa que meu irmão é de verdade. E vou garantir que todo mundo também saiba. Kyle está noivo da Emma há 4 meses e o casamento deles está marcado para daqui a algumas semanas. Mas Emma não faz ideia de que Kyle tem traído ela durante todo o relacionamento. Descobri isso por acaso, quando fui limpar o carro da Amber, que está parado na garagem desde que ela ficou doente demais para dirigir. Enquanto mexia no porta-luvas, encontrei um celular antigo da Amber, que ela usava para o trabalho antes de ser diagnosticada e ter que se afastar. O aparelho estava sem bateria, então carreguei achando que poderia ver fotos ou mensagens que eu quisesse guardar. Quando o telefone ligou, havia dezenas de mensagens de texto entre o Kyle e a Amber, mensagens que eu nunca tinha visto antes. Quando comecei a ler, percebi que o Kyle vinha tentando convencer a Amber a encobrir suas traições. E ela, o tempo todo, dizia que ele precisava parar e contar a verdade para Emma. As conversas começaram há cerca de 1 ano, quando a Amber ainda estava lidando bem com o tratamento. Kyle pedia para ela mentir sobre onde ele estava em certas noites e confirmar histórias falsas que ele contava para Emma sobre supostas viagens a trabalho, que, na verdade, eram encontros com outras mulheres. Amber respondia dizendo que o que ele estava fazendo era errado, que ele precisava parar de trair e ser honesto. Ela escreveu coisas como: Kyle, isso é nojento, a Emma merece algo melhor, não vou mentir por você, você precisa contar a verdade, se continuar me pedindo para cobertar isso, eu mesma vou contar para ela. As mensagens ficaram mais agressivas quando a Amber continuou recusando ajudar. Kyle começou a dizer coisas como: eu sei que você acha que estou sendo idiota, mas isso não é tão sério assim e a Emma não precisa saber de todos os detalhes da minha vida. Eu mal conseguia acreditar no que estava lendo. Continuei rolando e vi cada vez mais mensagens em que Kyle falava sobre diferentes mulheres com quem dormia e pedia para Amber inventar álibis. Ele ficava irritado quando ela não respondia. Ele mencionava mulheres do trabalho, mulheres que conheceu em bares, até mulheres de aplicativos de namoro, tudo isso enquanto já estava noivo da Emma. Kyle continuava tentando distorcer tudo e fazer a Amber se sentir culpada por não ajudá-lo. Ele escreveu coisas como: achei que família servisse para apoiar uns aos outros, mas acho que estava errado sobre você. Você está sendo egoísta, só pensando em si mesma, em vez do que é melhor para todos. A Emma é mais feliz sem saber. Então na verdade você está machucando ela ao querer contar. E ainda, tudo bem, seja uma vadia sobre isso, mas não estrague meu relacionamento só porque está com inveja da minha felicidade. Pelas respostas mais recentes da Amber, dava para ver que a manipulação do Kyle estava começando a funcionar. Os tratamentos contra o câncer estavam deixando ela confusa, cansada, sem conseguir raciocinar direito. Me deu enjoo ler como Kyle se aproveitou dela num momento de vulnerabilidade, medo e fragilidade mental. Depois, percebi pela linha do tempo das mensagens que Amber parou de responder completamente há cerca de 8 meses, que foi justamente quando ela ficou muito doente e precisou ser internada pela primeira vez. As últimas mensagens eram do Kyle dizendo que tinha parado de trair e que não faria de novo, desde que ela não contasse pra ninguém. Tirei prints de cada uma das mensagens, imprimi todas, fiz cópias, e comecei a planejar exatamente como ia garantir que a Emma visse aquilo antes de cometer o maior erro da vida dela. Kyle se acha muito esperto, acha que pode manipular todo mundo ao redor, mas está prestes a descobrir que certas atitudes têm consequências, e que tratar as pessoas como lixo cobra um preço. Liguei para Emma e disse que queria levá-la para almoçar e conversar sobre os preparativos do casamento. Ela ficou empolgada, achando que eu finalmente estava pronto para me envolver com a família de novo, depois da morte da Amber. Me senti mal por mentir, mas sabia que, se contasse a verdade por telefone, ela talvez não acreditasse, ou Kyle poderia convencê-la de que eu estava inventando tudo por causa da nossa briga. Durante o almoço, contei que tinha encontrado algo que ela precisava ver. Mostrei o celular com todas as mensagens do Kyle. Fiquei observando o rosto dela mudar enquanto lia, primeiro confusa, depois ferida, depois furiosa, e então vazia, como se tivessem sugado toda a vida de dentro dela. Ela leu todas as mensagens 2 vezes. Depois me perguntou se eu tinha mais provas. Contei sobre os prints, as cópias impressas. Ela pediu para ficar com tudo.
Entreguei para ela, e ela colocou tudo dentro da bolsa. Ficamos sentados um tempo em silêncio, sem saber o que dizer. Por fim, Emma disse que já vinha suspeitando de algo. Kylie andava agindo estranho, distante, arrumava desculpas para não passar tempo com ela, e ainda a acusava de ser carente ou pegajosa quando ela perguntava o que estava acontecendo. Ela disse que tentou se convencer de que era só estresse por causa do trabalho e do casamento, mas, no fundo, sempre soube que algo estava errado. Emma também comentou que achou estranho quando Kylie contou que ia me levar a um strip club para me animar depois que a Amber morreu. Mas ele fez parecer que estava sendo um bom irmão, ajudando no meu processo de luto. Agora ela via que ele provavelmente é quem gostava de ir a esses lugares, e usou o meu sofrimento como desculpa para ir aonde sabia que ela nunca provaria. Emma me perguntou por que eu estava mostrando aquilo só agora e por que não tinha contado antes. Expliquei que só tinha achado o celular recentemente e que achei que ela merecia saber a verdade antes de se casar com ele. Contei também o que Kylie tinha feito comigo durante o luto, e como eu estava percebendo que ele não era o irmão que eu achava que tinha, e muito menos o homem que ela achava que ia casar. Ela começou a chorar, dizendo que se sentia uma idiota por não ter visto nada antes, por ter inventado desculpas para ele, por estar planejando um casamento inteiro com alguém que claramente não a amava nem a respeitava. Eu disse que nada disso era culpa dela. Que o Kylie era bom em mentir, em manipular, e que ela não devia se culpar por confiar em alguém que deveria ser digno de confiança. Emma disse que não sabia o que fazer, já que o casamento era em 2 semanas, todos os fornecedores estavam pagos, os convidados já tinham feito planos de viagem, e os pais dela tinham gasto muito dinheiro. Todo mundo esperava que ela se casasse. Respondi que nada disso importava mais do que a felicidade e o futuro dela, e que casar com alguém que já tinha traído e provavelmente ia continuar traindo seria o pior erro que ela poderia cometer. Então Emma me perguntou se eu achava que ela devia confrontar o Kylie antes do casamento ou esperar até depois. Eu disse que a decisão era dela, mas, pessoalmente, eu achava que o Kylie merecia ser humilhado na frente de todo mundo, do mesmo jeito que humilhou ela, a Amber e a mim. Eu disse para Emma que o Kylie nunca enfrentava consequências pelos próprios atos, porque sempre conseguia se safar com charme ou jogando a culpa nos outros. Emma respondeu que precisava de um tempo para pensar, e eu disse que ela podia levar o tempo que quisesse, e que eu apoiaria qualquer decisão que ela tomasse. Também disse que, se ela quisesse confrontar o Kylie antes do casamento, eu estaria com ela. E se quisesse expor ele no casamento, eu ajudaria com isso também. Pagamos o almoço e Emma me abraçou, agradeceu por eu ter contado a verdade, mesmo sendo algo horrível e doloroso. Ela disse que era melhor descobrir agora do que depois de casada, com filhos, presa a um casamento com alguém que claramente não a amava. Provavelmente vou fazer outra atualização quando mais alguma coisa acontecer. Atualização 2. Emma decidiu que queria expor o Kylie no dia do casamento. Pediu minha ajuda para planejar tudo, e juntos bolamos algo perfeito e devastador, algo do qual o Kylie não conseguiria escapar com nenhuma desculpa. Emma disse que queria que todos soubessem exatamente quem o Kylie era antes de ouvirem ele prometer amor e fidelidade. Ela queria que ele se sentisse tão humilhado e traído quanto ele a fez se sentir. O plano era ela seguir com a cerimônia até o momento em que o celebrante pergunta se alguém se opõe ao casamento, e então ela mesma levantaria uma objeção e explicaria o motivo. Mas precisávamos de uma forma de mostrar as provas, para que todos acreditassem nela e não pensassem que era apenas um surto, uma crise de nervos ou medo do altar. Emma teve a ideia de esconder cópias impressas das mensagens de texto do Kylie dentro do próprio buquê. Quando chegasse a hora, ela puxaria os papéis e leria algumas das piores mensagens em voz alta, para todos ouvirem. Passamos horas revisando as conversas e escolhendo as mensagens mais comprometedoras, aquelas que tornariam impossível qualquer tentativa de defesa. Escolhemos a mensagem em que Kylie dizia que a Emma era entediante e só servia pelo dinheiro da família, e outra onde ele dizia que provavelmente a trairia mesmo depois de casado. Também separamos várias mensagens em que ele descrevia encontros sexuais com outras mulheres e se gabava de como era fácil mentir para Emma. Emma mandou imprimir as mensagens em um papel bonito, dobramos bem pequeno, envolvemos em plástico para não amassar, e escondemos com cuidado no centro do buquê, onde ninguém veria até o momento certo. Também fizemos cópias extras para ela distribuir para quem quisesse ver com os próprios olhos. O casamento seria num salão de luxo que os pais da Emma tinham reservado há 2 meses. Estavam presentes cerca de 150 pessoas, incluindo as 2 famílias, amigos e colegas de trabalho do casal. Eu sentei na primeira fila, junto com meus pais e os padrinhos do Kylie, e fiquei observando ele no altar, com aquele ar convencido de sempre, o mesmo de quando achava que estava se safando de alguma coisa. Emma estava deslumbrante no vestido de noiva. Caminhou pelo corredor com o pai ao lado, sorrindo, mas eu percebi que ela estava nervosa, assustada com o que prestes a fazer. Quando chegou ao altar, Kylie beijou sua bochecha e cochichou algo no ouvido dela, que a fez estremecer. Fiquei imaginando que tipo de coisa horrível ele tinha acabado de dizer. A cerimônia começou normalmente. O celebrante falou sobre amor, compromisso, e sobre o casamento ser um laço sagrado entre 2 pessoas que confiam plenamente uma na outra. E eu só conseguia pensar em como era irônico ver o Kylie fingindo que se importava com fidelidade e confiança, quando ele já planejava trair a Emma durante todo o casamento, mesmo que tivesse mentido sobre isso nas mensagens finais. Então chegou o momento do tradicional. Se alguém aqui souber de algum motivo pelo qual estes 2 não devem se casar, fale agora ou cale-se para sempre.
Houve a pausa silenciosa de sempre, até que a Emma levantou a mão e disse, eu me oponho. A sala inteira ficou em choque. As pessoas começaram a murmurar e a se entreolhar. Kyle ficou confuso, depois irritado, e disse, Emma, o que você está fazendo? Mas ela o ignorou completamente e se virou para o público. Eu me oponho a este casamento porque o noivo me traiu durante todo o nosso relacionamento. Kyle tentou retrucar. Isso não é verdade. Emma, você está sendo louca. Mas ela puxou os papéis do buquê. Eu tenho provas. E começou a ler as mensagens em voz alta. Leu a mensagem em que ele dizia que ela era entediante e só prestava pelo dinheiro da família. Leu a mensagem em que ele dizia que iria continuar traindo após o casamento. O salão ficou completamente silencioso, só se ouvia a voz da Emma, recitando as palavras do próprio Kyle de volta para ele, na frente de todos. Então a Emma começou a distribuir as cópias das mensagens para as pessoas das primeiras fileiras, pedindo que repassassem para os outros, para que todos vissem com os próprios olhos o que o Kyle havia escrito. As pessoas liam as mensagens com expressões de choque e nojo, e algumas começaram a se levantar e ir embora, porque não queriam fazer parte daquele desastre. Kyle tentou arrancar os papéis da mão da Emma, mas ela recuou e continuou lendo, revelando mais detalhes sobre as traições, as mentiras e o total desrespeito dele por ela e pelo relacionamento dos dois. Kyle ficou vermelho de raiva, gritando para Emma parar de passar vergonha, dizendo para ela pensar nas famílias e no futuro deles. Mas Emma simplesmente continuou. Até que Kyle explodiu e gritou. Beleza. Quer fazer isso aqui, na frente de todo mundo? Então vamos fazer isso. E começou a berrar que a Emma era frígida, entediante, que só tinha pedido ela em casamento porque o pai dela podia ajudar na carreira dele, e que ela devia ser grata por alguém como ele querer se casar com alguém como ela. Disse ainda que ela devia se sentir com sorte, porque não era bonita nem interessante o suficiente para conseguir alguém melhor. O pai da Emma se levantou e começou a gritar com Kyle, perguntando como ele tinha coragem de falar assim com a filha dele. Meu pai se levantou também e começou a discutir com o pai da Emma, e, de repente, as duas famílias estavam gritando, trocando acusações e ofensas. Alguns convidados tentavam acalmar os ânimos, mas a maioria estava ou gritando, ou indo embora, ou parada, boquiaberta, vendo tudo desmoronar. Emma tirou o anel de noivado e atirou no Kyle. O anel bateu no peito dele e caiu no chão. Ela disse, eu nunca mais quero te ver. E espero que todo mundo aqui se lembre do tipo de pessoa que você realmente é. Ela levantou o vestido, virou as costas e saiu do salão. Seus pais e as madrinhas a seguiram. Kyle ficou parado no altar com os padrinhos e parte da família. Metade dos convidados já tinha ido embora, e a outra metade murmurava entre si, tentando digerir tudo o que acabará de acontecer. Kyle ainda tentou fazer um discurso, dizendo que a Emma tinha surtado e que nada daquilo era culpa dele. Mas ninguém acreditou, principalmente depois de terem lido as mensagens dele com detalhes sobre as traições. Os funcionários do local começaram a limpar tudo. Minha mãe veio falar comigo, dizendo que estava envergonhada e decepcionada, e que não conseguia acreditar no que o Kyle tinha feito. Meu pai ainda tentou defender o filho, dizendo que homens jovens cometem erros e que a Emma tinha exagerado. Mas minha mãe mandou ele parar de inventar desculpas, porque o que o Kyle fez era imperdoável. Antes de ir embora, fui até o Kyle e disse que era isso que acontecia quando você trata as pessoas como lixo, que ele mesmo tinha causado aquilo. Kyle disse que eu era o culpado, que eu tinha acabado com a vida dele por ciúmes, porque ele era feliz e eu não. Respondi que ele destruiu a própria vida sendo um traidor mentiroso, e que eu estava feliz que a Emma descobriu tudo antes de desperdiçar anos da vida casada com ele. Kyle então disse que eu iria me arrepender, e que faria todo mundo acreditar que eu era um cara amargurado e vingativo, só porque minha esposa morreu e eu não conseguia lidar com a felicidade dos outros. Eu virei as costas e fui embora, deixando Kyle ali, cercado dos destroços do próprio casamento e da própria reputação. Pela primeira vez, senti que alguma justiça tinha sido feita. Por mim. Pela Emma. E pela Amber. Atualização 3. Ontem a Emma me ligou, chorando tanto que eu mal conseguia entender o que ela dizia. Quando finalmente conseguiu se acalmar, me contou algo que tornou tudo ainda pior do que eu poderia imaginar. Emma disse que, pouco antes do casamento, decidiu fazer exames de DSTs, só para ter certeza de que o Kyle não havia passado nada para ela. E o resultado deu positivo para HIV. Um médico disse que, com base na linha do tempo e nos marcadores de progressão, tudo indicava que a infecção era recente, ou seja, que ela provavelmente contraiu o vírus nos últimos meses. Emma disse que nunca tinha tido relação sem proteção com ninguém além do Kyle, e que tinha feito todos os testes antes de começar a namorar com ele. Tudo estava negativo na época. Então não havia dúvida, foi o Kyle quem a infectou. Fiquei perguntando se ela tinha certeza, se podia ter algum erro nos exames. Mas ela disse que fez o teste 3 vezes, em laboratórios diferentes, e todos deram o mesmo resultado. Emma disse que o médico iniciou o tratamento imediatamente e que a carga viral dela ainda estava relativamente baixa, então conseguiram detectar cedo. Mas agora ela teria que tomar medicação pelo resto da vida, e que todo o futuro dela tinha mudado completamente.
Ela contou que tentou ligar para o Kyle para avisar que ele precisava se testar e entrar em contato com todas as outras mulheres com quem tinha se envolvido, mas ele não atendeu as ligações nem respondeu às mensagens. Disse também que chegou a ir até o apartamento dele, mas ele não estava lá, e os vizinhos disseram que não o viam há dias e que o carro dele tinha sumido. Falei para Emma que eu tentaria encontrar o Kyle e garantir que ele fizesse o teste e avisasse as ex-parceiras, mas que, no momento, o mais importante era garantir que ela estivesse bem e recebendo todo o cuidado médico necessário. Emma disse que o médico dela estava sendo ótimo e que o tratamento já estava funcionando, mas que a parte emocional estava sendo muito difícil. Saber que viveria com esse vírus pelo resto da vida por causa das mentiras e traições do Kyle era devastador. Emma me perguntou se eu achava que o Kyle sabia que estava infectado e passou o vírus de propósito, ou se ele era só irresponsável e ignorava o próprio estado de saúde. Eu disse que, de qualquer forma, o resultado era o mesmo, e que ele era responsável pelo que aconteceu com ela, independentemente de saber ou não. Passei o resto do dia tentando rastrear o Kyle. Liguei no trabalho dele e disseram que ele não aparecia há uma semana e que estavam considerando demiti-lo se ele não desse algum retorno logo. Liguei para alguns amigos dele, mas a maioria disse que não ouvia falar dele desde o dia do casamento, e que estavam envergonhados de ainda terem qualquer vínculo com ele. Finalmente, descobri por um colega de trabalho que o Kyle tinha ido se esconder na casa de um primo nosso, em outro estado. Peguei o número do primo com a minha mãe, liguei e expliquei a situação, dizendo que o Kyle precisava se testar imediatamente, porque a saúde de outras pessoas estava em risco. O primo disse que passaria o recado, mas que o Kyle estava muito abalado e com raiva, e que talvez não quisesse ouvir ninguém. Respondi que não era uma questão de sentimentos do Kyle, e que, se ele não fizesse o teste e não avisasse as parceiras, ele poderia ser responsabilizado criminalmente por transmitir HIV de forma consciente. 2 dias depois, o Kyle finalmente me ligou. Estava bêbado e furioso, começou a gritar comigo dizendo que eu tinha arruinado a vida dele, que tudo era minha culpa por ter mostrado as mensagens para Emma. Eu disse que a Emma tinha testado positivo para HIV e que ele precisava fazer o teste imediatamente. Do outro lado da linha, ele ficou em silêncio por uns 30 segundos, e então voltou a gritar. Kyle disse que não havia chance de ele estar infectado, que a Emma provavelmente estava mentindo só para chamar atenção e se fazer de vítima, tentando deixá-lo ainda pior diante de todos. Eu disse que aquilo era a coisa mais idiota que já ouvi, que a Emma não tinha nenhum motivo para mentir sobre algo tão sério, e que ele precisava parar de agir como um egoísta e pensar nas mulheres que ele poderia ter infectado. Ele insistiu que se sentia bem, que não estava doente, e que HIV era coisa que acontecia com os outros, não com pessoas como ele. Tentei explicar que o HIV não escolhe quem infecta, e que muitas pessoas vivem anos com o vírus sem sintomas e sem saber que estão doentes. Mas o Kyle disse que eu estava exagerando e tentando assustá-lo. Aí eu fui direto. Disse que, se ele não fizesse o teste, eu mesmo ligaria para o Departamento de Saúde Pública e o denunciaria, e que eles poderiam obrigá-lo judicialmente a fazer o teste e contatar os parceiros sexuais. Kyle disse que eu não teria coragem de fazer isso porque isso traria problemas para nossa família. E eu respondi que não me importava com a reputação da família mais do que me importava com a vida de pessoas inocentes que poderiam estar em risco por culpa dele. Ele finalmente aceitou fazer o teste, mas disse que só faria isso para provar que a Emma estava mentindo e para calar a boca de todo mundo. Disse ainda que, quando o resultado desse negativo, exigiria desculpas de todos que o acusaram de ter transmitido HIV. 3 dias depois, Kyle me ligou de novo. Não estava bêbado, não estava gritando. A voz dele soava vazia. Como se toda a arrogância tivesse sumido. Ele disse que o teste deu positivo. E que o médico falou que a carga viral dele estava altíssima, o que indicava que ele provavelmente estava infectado há vários meses, sendo contagioso durante todo esse tempo. Kyle disse que o médico lhe entregou um formulário com perguntas sobre seus parceiros sexuais, e que agora ele era obrigado a contatar todas as pessoas com quem esteve nos últimos 12 meses para dizer que elas precisavam se testar. Ele contou que a lista tinha 11 mulheres, incluindo a Emma, e que agora estava se dando conta de que talvez tivesse infectado várias delas. Perguntei ao Kyle se ele pretendia entrar em contato com todas aquelas mulheres, e ele disse que não sabia como conseguiria encarar cada uma e contar o que havia feito. Respondi que não se tratava dele nem dos sentimentos dele, e sim do direito que aquelas mulheres tinham de saber sua condição de saúde, fazer o teste e iniciar tratamento, se necessário. Disse também que cada dia que ele demorasse era mais um dia em que elas poderiam, sem saber, transmitir o vírus para outras pessoas. Kyle disse que sabia que eu estava certo, mas que estava com medo e envergonhado, e que não fazia ideia de como começar ou o que dizer. Eu disse que ele deveria começar sendo honesto, pela primeira vez na vida. Que precisava dar a essas mulheres todas as informações necessárias para que pudessem se proteger, fazer os exames e buscar tratamento o quanto antes. Não paro de pensar em como a necessidade do Kyle de sair com várias mulheres e mentir sobre isso acabou destruindo tantas vidas, e como nada disso teria acontecido se ele tivesse sido honesto com a Emma desde o começo.